Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez com a nossa escola bíblica dominical em casa. Quero convidar você para nós fazermos um estudo de Daniel. Nós estamos vendo o livro de Daniel e nesta aula de hoje nós vamos meditar um pouquinho o capítulo 4. Nós já verificamos nas aulas anteriores, versículos 1, 2 e 3. E hoje vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical em casa. Convido você, nós fazemos uma oração e nesta oração eu peço que você lembre do nosso irmão e amigo Ângelo, presbítero Ângelo, para que Deus possa conceder a vitória, que ele possa sair do hospital rápido. Eu conversei com ele hoje, já teve uma melhora significativa, saiu da UTI, já está no quarto há 2 dias. Vamos orar pela recuperação dele, tá bom? Feche teus olhos. Deus Pai de misericórdia e graça, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para juntos nós meditarmos da Tua palavra. Senhor, visita o Teu servo, Ângelo, Deus, Tu possas conceder a cura ao Teu servo. Concede, Senhor querido, a cura, Senhor Jesus. Aquele homem de Deus, aquele homem que tem feito a Tua obra, Pai. Abençoa a vida dele, toda a sua família. Que Tu possas colocar paz em seu coração e a certeza que Tu estás no controle de tudo, ó Deus. Fica conosco, Senhor. Esta é a minha oração, agora e sempre. Amém. Irmãos, eu peço para que você abra sua Bíblia, Daniel 4, para você estar acompanhando com a gente a nossa lição de hoje. Se eu não estiver enganado, nós começamos as nossas aulas online 12 de abril. E agora nós já estamos no dia 2 de maio. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui que na aula número 2 nós demos um pequeno questionário para vocês. E eu queria responder junto com vocês. Vamos lá? São 6 questões rápidas, simples, fáceis, que nós tínhamos elaborado, eu e o Ângelo, e agora nós vamos passar para vocês as respostas. Então, o questionário, a primeira pergunta é a seguinte: qual o nome do rei que invadiu e destruiu o templo de Jerusalém? Qual o nome do rei que invadiu e destruiu o templo de Jerusalém? Essa é muito fácil, né? A resposta: Nabucodonosor. Isso mesmo. Se você falou Nabucodonosor, você acertou. Questão de número 2. Quem eram os profetas contemporâneos de Daniel? Se você colocou Obadias, Ezequiel e Jeremias, também acertou. Mas bastava somente Ezequiel e Jeremias. Tá bom? Quem eram os profetas contemporâneos de Daniel? Ezequiel e Jeremias. Questão de número 3. Qual o significado do nome Babilônia? Eu estou dando um tempinho assim para que você possa responder. Qual o significado do nome Babilônia? Grande confusão é a resposta. Número 4. Qual o nome dos 3 amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Muito bem. Questão de número 5. Cite 2 características de Daniel. Nós falamos em lições anteriores aqui. Corajoso, ousado, íntegro, mas somente 2. Questão de número 6. Qual o significado do nome Daniel?
Deus é meu juiz ou Deus fortalece? Eu quero fazer um breve resumo com você agora das lições anteriores, do que nós já vimos até aqui. O livro de Daniel, como nós já vimos, ele é bem contemporâneo, irmãos. A obediência gera bênção e a desobediência ela gera maldição, isso em qualquer momento. Que nós vamos ver na nossa vida, nas histórias da Bíblia, do povo hebreu. A obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. Então Daniel ela era um dos príncipes da Babilônia. Ele era de uma família real. A gente vê isso em Daniel, capítulo 1, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefes dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Então, ele vinha de uma família real. Tá? Foi levado cativo, provavelmente ainda jovem, provavelmente era adolescente. E com o tempo, Daniel ele foi um estadista. Ele se tornou um funcionário do rei da Babilônia. Começa o seu livro em aproximadamente 618 a.C. e termina no ano de 536. Então vamos aos contemporâneos de Daniel. Nós já vimos tudo aqui, estamos fazendo uma recapitulação, ok? Obadias, Ezequiel e Jeremias. Obadias como sendo dos profetas menores, que nós já estudamos também nas nossas aulas, mas nós estamos falando dos profetas maiores. E aí a gente vai citar aqui que os contemporâneos de Daniel, como Jeremias, ele ficou em Judá, continuou profetizando em Judá, porque, como nós já vimos, ficaram várias pessoas em Judá, as pessoas menos desprovidas, os mais pobres, continuaram lá em Judá, mesmo quando o povo judeu foi levado cativo, em 586. Ezequiel foi levado cativo junto com o povo e profetizou entre os judeus, e Daniel na corte do rei. Então, Daniel ele viveu numa época muito turbulenta da história de Israel. Ele, em 607, assistiu à destruição de Jerusalém. 539, presenciou a conquista da Babilônia diante dos Medo-Persas. Em 537, essa informação é importante, houve o regresso de um pequeno grupo de judeus que estavam cativos na Babilônia, a Jerusalém. Então eles ficaram 70 anos cativos. E aí houve o regresso de um pequeno grupo que foi liderado por Zorobabel, que foi o governador de Jerusalém. Lembram disso? Em lições anteriores nós já vimos isso. Então ele teria liderado o retorno do primeiro grupo de judeus que estiveram exilados na Babilônia, quando aí o templo é reconstruído. Cabe lembrar que Daniel não estava entre os que regressaram devido à sua idade avançada. Então a Babilônia sempre foi alvo de guerras e disputas. O mundo, como nós já vimos na aula anterior, o mundo em que nós vivemos e que se deu lá em Gênesis, no Jardim do Éden, se localizava na Babilônia, na grande Mesopotâmia, que quer dizer entre rios, né? O rio Tigre e Eufrates. Nós temos até aqui o exemplo de Interlagos, né? Que é entre a represa de Guarapiranga e a represa Billings. A Torre de Babel e a terra de Abraão, Ur dos Caldeus e a origem do código de Hammurabi. Tudo isso ficava naquele miolinho ali da Babilônia. Então, o livro de Daniel, ele tem 12 capítulos. 12 capítulos. Dos capítulos 1 ao 6, ele é histórico, e dos capítulos 7 ao 12, ele é apocalíptico ou escatológico. Nos capítulos 1, 3 e 6, nós vemos um relato da prova de lealdade que Daniel e seus 3 amigos demonstram para com Deus. Nós não vamos ver
capítulo 6 ainda, porque não chegamos lá, estamos no capítulo 4. Então, no capítulo 1, a gente vê claramente que Daniel e seus amigos, eles rejeitam a comer os manjares do rei. Então, Daniel e seus amigos, eles se mantêm íntegro o tempo inteiro. Um exemplo para nós, né, irmãos? No nosso dia a dia, na nossa caminhada com Deus, quando nós atravessamos, muitas vezes nós estamos sozinhos, e quando ninguém está nos vendo, será que a gente se mantém íntegro? Lá no serviço, na escola, na faculdade, junto com os amigos, junto com os colegas, junto com os familiares, como que a gente se porta perante eles? Será que eles veem algo diferente em nós? Será que a gente faz a diferença? Será que as pessoas pensam, poxa vida, essa pessoa é agradável estar do lado dela? Será que as pessoas pensam, olha, essa pessoa me traz bênção, eu fico tranquilo, eu fico em paz quando eu estou do lado dessa pessoa? Então é isso que nós temos que trazer para as nossas vidas e que nós aprendemos também com Daniel e seus 3 amigos. Então, Daniel 1:8, vou ler para vocês rapidamente. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E assim foi feito. E no final do prazo que ele pediu para o chefe dos eunucos, eles estavam muito mais saudáveis do que aqueles jovens que se contaminaram, do que aqueles jovens que comiam da comida do rei. E no capítulo 3 nós vemos que os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles estiveram dispostos a morrer na fornalha de fogo do que adorar a imagem feita por Nabucodonosor. E eles se mantiveram leais a Deus. E Deus os livrou da morte mais uma vez. Nós comentamos muito aqui que Deus não os livrou da fornalha, mas sim na fornalha. Eles foram para a fornalha, mas dentro da fornalha Deus os livrou do fogo. Uma vez, no primeiro sonho de Nabucodonosor, ele dá ordens para que todos os sábios daquela época fossem mortos. Então, recapitulando aqui, esses jovens e Daniel também, eles se mantêm leais a Deus. E Deus os livra da morte, livra-os da morte por várias vezes. Na primeira vez a gente lembra lá da fornalha de fogo, que Nabucodonosor deu ordens para que todos os sábios daquela época fossem mortos, porque não conseguiram interpretar o sonho e nem adivinhar o sonho que ele teve, que o deixou tão perturbado. E aí, nessa ocasião, a gente percebe a importância da comunhão, da koinonia, porque Daniel, quando ele chega em casa, ele convida seus amigos para orarem juntos, para Deus revelar para ele o sonho. E assim Deus o fez, Deus revelou o sonho. A segunda vez, os 3 amigos se recusam a adorar a imagem que o rei havia feito. Naquela época, o rei se tornou um ególatra, se idolatrava a si mesmo e, não contente em ser o rei de reis, foi o maioral na terra. De todos os reis que existiu, ele foi o maior, mas ele queria ser comparado a Deus. Então ele fez uma estátua para que todos a adorassem. E os 3 jovens não adoraram a estátua, não respeitando a ordem do rei. E aí a história, como nós já dissemos aqui, foram jogados na fornalha e foram livrados por Deus. E aí nós chegamos no capítulo 4. Aí no capítulo 4 nós vemos que Deus dá a Daniel a capacidade de interpretar sonhos. Ambos os sonhos, nós não temos dúvida que foi de origem divina e tem um significado profético.
Vamos ver. Então, Daniel ele interpretou 2 sonhos. O primeiro é da estátua com vários metais. Vocês se recordam disso? Que tinha a cabeça de ouro, que significava o Império Babilônico, né? Os braços e o peito de prata, que era o Império Medo-Persa. A cintura de bronze significava o Império Grego, e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, que considerava o Império Romano, né? E depois que nós explicamos nessa aula anterior sobre a estátua, depois que a estátua dos impérios das nações for esmiuçada pela pedra cortada sem o auxílio de mãos, está em Daniel 2, 34, 35, será estabelecido o reino de Deus na terra. Então, nós vemos aqui que foram 1, 2, 3, 4 reinados diferentes, né? Que representavam os metais, e o 5º reinado de Cristo, que é um reinado eterno, né? E aí, finalmente, a gente chega na nossa lição. E eu peço a você que se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pergunte para nós, e a gente vai te responder, tá bom? Então, o segundo sonho de Nabucodonosor foi sobre uma árvore cortada. Então, está lá no capítulo 4. Né? O rei da Babilônia teve um sonho onde foi visto uma grande árvore, formosa e frutífera, cuja altura chegava até o céu. Servia de abrigo para os pássaros e os seres viventes. Então, no 43º ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve mais um sonho. O primeiro sonho dele ocorreu registrado lá no capítulo 2. Ele estava no 2º ano de seu reinado, quando o seu poder estava no auge. E Daniel interpretou esse sonho. Era o império mais poderoso da terra, mas, na verdade, o que ele não sabia é que ele não podia ser páreo para o Deus de Israel. Ele se colocava no patamar de Deus, porém, depois ele descobriu que ele não era páreo para isso. Então, vamos fazer a nossa leitura? Daniel 4, versículos 10 a 18. Convido você a abrir a sua Bíblia. Versículo 10, vamos lá? Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. 12. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o tronco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal até que passem 7 tempos. 17. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina
sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. 18. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui que antes do versículo 10, que nós acabamos de ler, Nabucodonosor, quando ele tem esse sonho, no versículo 4, da mesma forma que ele conta aqui, que ele narra o sonho para Daniel, ele narra também para os sábios da terra. Ele narra para todos os sábios do reino. Interessante que, se nós pararmos para pensar um pouquinho, por que o rei não chamou de imediato Daniel? Já parou para pensar nisso? Por que o rei não chamou de imediato Daniel? Já que ele sabia e tinha feito uso de seu dom lá atrás, quando do primeiro sonho. Uma das razões aqui é porque esse sonho é auto-interpretativo. Ele tinha certeza que aqueles sábios iam lhe falar o que significava o sonho. Só que ele caiu do cavalo, quebrou a cara. Eles não interpretaram o sonho para o rei. E aí, mais uma vez, Daniel é chamado na presença do rei. E nós vimos em aulas anteriores que quando Daniel chegava, ele fazia diferença. Então vamos ver a interpretação de Daniel? Versículo 22. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Vamos pular para o 25. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Toco da árvore, significado que o reino de Nabucodonosor seria devolvido. Está no versículo 26. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Então, irmãos, a interpretação de Daniel que a grande árvore era o próprio Nabucodonosor, que desfrutava de seu esplendoroso reinado. Sobre o fato de a árvore ser cortada, isso significa que o rei seria expulso dentre os homens e faria morada com os animais do campo. Comeria junto com os bois da erva da terra até que se passassem 7 tempos e ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Quanto ao tronco protegido por cadeias de ferro e bronze, significava que o reino de Nabucodonosor estaria preservado e seria lhe devolvido após os 7 tempos. E aí eu chamo a sua atenção aqui, que nós lemos aqui que o seu reino seria retirado por 7 tempos. Muitas pessoas especulam sobre a verdadeira duração da expressão 7 tempos. Porém, a Bíblia não esclarece de forma explícita. Alguns estudiosos dizem que cada tempo representaria um período de ano. Então Nabucodonosor foi aconselhado pelo profeta Daniel
a se arrepender de seus pecados, a deixar a arrogância e a soberba de lado, para que talvez Deus tivesse misericórdia dele e lhe prolongasse sua tranquilidade. Mas qual era o verdadeiro propósito de Deus na vida de Nabucodonosor? Será que era matá-lo? Olha só que interessante. A gente vai ver que a verdadeira vontade de Deus para a vida de Nabucodonosor não era a sua morte, mas sim a sua conversão. Olha só, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia aí. Daniel 4, versículo 17. Diz assim, a gente vai ver o propósito de Deus na vida de Nabucodonosor. Deus tinha um propósito na vida dele. E não era de matá-lo, mas sim de convertê-lo. Daniel 4,17, acompanhe comigo. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. E aí a gente vê novamente, são 3 versículos. Daniel 4, agora versículo 25. Nós falamos do 17, agora o 25. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. E por último, nós vimos o 4,17, 4,25 e agora o 4,32. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então, irmãos, quando Deus chama ao arrependimento, Ele não nos chama a juízo antes de nos chamar ao arrependimento. E então Deus deu um período de tempo para Nabucodonosor se converter. Concedeu para ele 12 meses, ou seja, um período de 1 ano. Está lá em Daniel 4, 29. Porém, após 12 meses, ele não mudou o rumo da sua vida. Não houve arrependimento. E aí então Deus fez cair sobre ele a sentença que havia sido anunciada. E ele passou a se comportar como um animal selvagem. Continuou com seu coração duro, rebelde, soberbo, sem ouvir a voz de Deus, que falava através dos sonhos, interpretado pelo profeta Daniel. E aí a gente vai ver em Provérbios 16, 18, que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Mateus 23, 12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, no versículo 29 do capítulo 4, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, 30, disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? E as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz e disse, isto é que está decretado. Quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real foi tirada. Então, irmãos, a gente vê aqui nitidamente Deus agindo. Nabucodonosor, diz a Bíblia, que ele ficou parecido com um animal. Perdeu o juízo e suas faculdades mentais. E aí ele sofreu de uma doença que os especialistas vão chamar de insânia zoantrópica ou licantropia, onde pensava ser um animal. A gente vai ler ainda no versículo 33, na parte B do versículo, que seus cabelos e pelos cresceram como as penas de águia, as suas unhas como as garras das aves.
Então, ele não se tornou um animal, ele ficou igual ao animal. Tudo bem? Então, passados 7 tempos, o rei recobrou o entendimento e reconheceu o poder e a majestade do verdadeiro Deus que governa o universo. Daniel 4, 34 a 37. O objetivo desse sonho de Nabucodonosor foi então anunciar a humilhação do rei da Babilônia diante do Deus Altíssimo. É como quem diz assim, olha, se coloque no seu lugar com os animais, porque quem manda aqui sou eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então nem a prosperidade, irmãos, nem a riqueza, a glória, a fama, o sucesso trazem algum tipo de garantia ao ser humano. Construiu o Jardim Suspensos, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, para satisfazer uma de suas mulheres, princesa do Império Medo. Algumas pessoas olham somente para suas próprias realizações, até reconhecem as virtudes de Deus, mas não se rendem a seus pés. Sabe aquelas pessoas que falam, nossa, Deus é bom mesmo, mas não querem ter Deus como seu suficiente Salvador? Né? Ou ainda tem pessoas que se rendem a outras religiões, outras sociedades. Tem aquelas sociedades que eles se fazem juntamento para um ajudar o outro. Quer dizer, então, para você Deus não é autossuficiente? Então, irmão, se Deus tem um plano de salvação para com você, para com seu parente, para com seu ente querido, para com seu amigo, para com seu pai, sua mãe, Ele não vai desistir de você. Ele não abre mão de você, ele não abre mão da sua vida. E aí nós vemos aqui, capítulo 34, no versículo 34, o arrependimento de Nabucodonosor. Eu quero ler com você. Versículos 34 do capítulo 4. Versículos 34, 35, 36 e 37. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo e honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. No 37, agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então, irmãos, para você que nos assiste, por isso que a nossa esperança está em Deus, porque nunca devemos desistir de qualquer que seja o ser humano. O amor de Deus, ele vai ao encontro dessa pessoa e vai o alcançar. Se o amor de Deus alcançou Nabucodonosor, um homem impiedoso, sanguinário, altivo, violento, idólatra, pode salvar então o mais terrível pecador. O coração mais duro que tiver, que você acha que não tem jeito, Deus vai lá e o converte. Então, o que nós podemos extrair dessa lição? Deus humilha os soberbos e dá graça aos humildes. Deus ele pode alcançar a sua família com salvação, debaixo da graça dele. Aquela pessoa mais vil tentador, mais vil pecador que você acha que não tem jeito, o amor de Deus vai de encontro a ele. Fala, não, meu filho, eu morri por ti na cruz do Calvário. E ele pode ser alcançado e salvo. Amém? Eu quero orar com você para nós terminarmos a nossa aula de hoje. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Que esta mensagem de hoje, que essa lição de hoje, possa falar profundamente ao coração de cada irmão e cada irmã que nos ouviu. Fica conosco, Senhor.
Deixa a tua bênção para a vida de cada irmão e irmã. Eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.